Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem André Ventura deu uma resposta em conferência de imprensa àquela que tinha sido a declaração natalícia ao país por parte do atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, e efetivamente houve uma resposta sobre aquilo que era a situação da segurança em Portugal, sobre aquilo que era a situação da imigração em Portugal, e houve aqui uma espécie de troca de ideias, digamos assim, saudável até, de certa forma, diria eu, com uma jornalista que efetivamente dizia que isto era uma questão de sensações e que André Ventura acreditava que se estava a sobrepor aos dados e, portanto, que os dados não diziam bem o que André Ventura dizia. André Ventura fez questão de esclarecer a situação. Vamos então ouvir André Ventura nestas declarações e vamos fazer os comentários no fim. O que sabemos é que em relação ao ano anterior, portanto, deste ano para o ano anterior, tivemos um aumento muito significativo na criminalidade organizada e na criminalidade grave. E esses são os dados que temos para já. Tudo o resto são dados provisórios, que não refletem, ainda até ao final do ano, os dados gerais da criminalidade. Eu, aliás, mas vamos ver no próximo ano, tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho praticamente a certeza, que nós vamos ter um aumento bastante acentuado de alguns tipos de crimes ao longo do próximo ano, sobretudo crimes relacionados com violência urbana, crimes relacionados com tráfico de droga e, infelizmente, com violência doméstica. Parece-me que isso é uma evidência. E mesmo que a palavra estagnação, este ano, como usou, fosse a verdadeira, era uma estagnação já elevada, visto que ele vinha nos últimos 2 anos a aumentar significativamente. E, portanto, seria sempre uma estagnação em alta. Finalmente, este não é um sentimento de redes sociais. Este é um sentimento que é partilhado hoje, provavelmente, por todos os principais autarcas do país. Todos os principais autarcas do país. Eu estava aqui a ver se em alguma grande cidade falhava, mas em praticamente todas as grandes cidades do país, os autarcas se têm queixado do aumento da insegurança, do aumento da criminalidade, pelo menos do que eles sentem na sua gestão do dia-a-dia, e da necessidade de mais polícia. No próximo ano, vamos, evidentemente, uma coisa é a percentagem de crimes que aumentam, como o tráfico de droga, como eu disse, ou a criminalidade geral e organizada. O Portugal ser um país hoje seguro, eu acho que é uma coisa tão evidente que não há dado que eu possa desmentir que Portugal não é hoje um país seguro. Na perspectiva, o que é a análise de segurança pode ser sempre variável e pode ter métricas variáveis. Como lhe digo, acho que se fizer essa pergunta hoje a 90% dos autarcas portugueses, eles vão lhe dar a resposta, e são eles que vivem diretamente o dia-a-dia, são eles que acompanham as populações e são eles que todos os dias sabem o que é não haver polícia. Ora, porquê é que nos queixamos de não haver polícia? É porque há insegurança e porque não há estabilidade nessa segurança. Essa perspectiva vale mais do que os dados que existem? Os dados, como digo, houve um aumento geral da criminalidade no último ano de 9%, criminalidade grave e organizada, e só isso, de criminalidade grave e organizada, já basta para dizermos que Portugal está a piorar em termos de segurança. E acho que é tempo do Primeiro-Ministro dizer, ou vamos esperar que haja um aumento de 50%, para depois dizer, bom, tínhamos razão há uns anos atrás. Bom, meus caros, estes foram os comentários do líder do Chega e aqui esta troca de ideias, digamos assim, com a jornalista, que eu acho que foi interessante e porque André Ventura acho que esteve à altura desta troca de ideias e eu já vou dar aqui alguns comentários sobre o assunto. Bom, eu já vos tinha falado deste aumento da criminalidade, dos dados que tínhamos de 2023 para 2024. Este ano está a poucos dias de terminar e, portanto, só teremos esses dados, creio eu, em janeiro, fevereiro, efetivamente já devemos ter esses dados. Mas que houve um aumento generalizado da criminalidade, sim. Que efetivamente há um aumento generalizado da criminalidade, sim, que Portugal perdeu alguns postos do ponto de vista daquilo que era o seu posicionamento nos países mais seguros do mundo, sim, que Portugal, por estar na União Europeia, por ser parte da Europa, efetivamente, neste momento faz parte dos países mais seguros do mundo, faz. Se isso diz alguma coisa sobre a evolução da criminalidade ao longo dos anos, não diz. Portanto, nós continuarmos a estar no continente europeu e sermos parte de um dos continentes mais seguros do planeta, aliás, eventualmente o mais seguro do planeta, não diz nada sobre aquilo que tem sido a evolução ao longo dos anos. Portanto, nós até podemos estar num bom avião, mas se o avião vai a cair, alguém tem que o dizer. Eu acho que é importante dizer isto, quer dizer, sinceramente, e portanto, temos efetivamente é que parar com esta conversa das sensações que já chatei um bocadinho. A jornalista dizia, mas eventualmente até se aponta este ano para uma estagnação na criminalidade. Mas se a criminalidade tem vindo a subir e agora estagnou um ano, que eventualmente até pode ser um caso isolado e para o ano voltar a aumentar, o que é que nós estamos
estamos a querer dizer com isto? Que a criminalidade está boa como está? Bom, eventualmente para algumas pessoas estará. Algumas pessoas, como é a Ana Gomes, eventualmente como é esta senhora jornalista, que não vivem perto de comunidades guetizadas de determinados imigrantes que se estão a borrifar para a adaptação no país. E, portanto, efetivamente também temos que ter os olhos postos nessa situação. Neste momento até já temos autarcas do Partido Socialista a queixar-se. Aliás, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior também dizia na altura que era preciso mais polícia e que isto já estava numa situação incomportável, apesar de agora ter vindo a público distribuir também ele e pedir também ele desculpa aos imigrantes no Martim Moniz porque, coitadinhos, foram encostados à parede e foram revistados. Veja-se bem a maldade. Diziam alguns que isto fazia lembrar a Alemanha Nacional Socialista. A falta de vergonha que há nos meios de comunicação sociais é risível. Portugal já não é um país seguro. Efetivamente as pessoas começam a sentir e efetivamente há métricas para medir a segurança, mas nessas métricas a criminalidade tem aumentado em Portugal. E, portanto, se o aumento da criminalidade não significa que há uma diminuição na segurança em Portugal, eu não sei o que é que indicará, mas a criminalidade tem aumentado em várias esferas. A criminalidade geral aumentou 8, 9%, a criminalidade violenta também aumentou um bocadinho mais dentro desta estatística maior que é a criminalidade. E André Ventura no fim pergunta, a jornalista diz, então mas isto é suficiente para dizer que Portugal é um país inseguro? Bom, mas a senhora jornalista quer aguardar que Portugal chegue a um aumento de 60%, sei lá, em 10 anos para que a criminalidade seja finalmente combatida. Eu acho que o papel dos políticos, mesmo que não estejam no governo, é representar aquelas que são as vontades e as preocupações do povo. Se o povo está preocupado e vê um aumento na criminalidade, vê a diminuição do poder de compra, vê efetivamente uma imigração massiva que não se está a adaptar ao país, até porque, como vem massivamente e acabam por se guetizar em determinadas zonas, também não têm que se adaptar, não andam a aprender português, não andam a fazer coisíssima nenhuma, não andam a ser seguidos, muitos deles sem fazer coisíssima nenhuma, porque veem o seu pedido de asilo rejeitado e depois ficam com acesso a casa e a comida paga pelo Estado e, portanto, efetivamente vemos uma imigração massiva a crescer, o poder de compra a diminuir, vemos as pessoas com problemas de segurança nas ruas e estes senhores andam por aqui a dizer, e tal, Portugal ainda é um país seguro, mas onde é que querem chegar com isso? Querem dizer constantemente que Portugal é um país seguro, que isto é uma questão de sensações, não fazendo nada sobre a atual subida da criminalidade e consequente diminuição da segurança? É isto que querem fazer? Bom, eu não sei sinceramente em que é que ignorar os problemas ou assobiar para o lado os vai resolver, mas efetivamente a população portuguesa vai acabar por reagir politicamente àquilo que têm sido as atuações dos políticos portugueses. E mais uma vez digo, à semelhança daquilo que até disse sobre as eleições em fevereiro na Alemanha. Muitas pessoas, nomeadamente comentadores e políticos, um dia destes temos outras eleições em Portugal e eventualmente há um crescimento de um determinado partido, todos vocês conseguem perceber qual é que é, o Chega. Esse partido acaba por crescer e depois vêm os comentadores para a televisão, e tal, mas 2 milhões de fascistas votaram no Chega em Portugal. Não há, aliás, não há 2 milhões de fascistas em Portugal, não há 2 milhões de extremistas em Portugal, estamos a falar de pessoas que estão preocupadas com a atual situação do país e, aliás, a atual situação do país pode-se descrever através de problemas que são ignorados pela atual elite política e, portanto, os portugueses vão reagir em conformidade. E eu acho que mesmo os portugueses que andam há 50 anos a votar em 2 partidos, eventualmente vão reagir em conformidade. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas efetivamente talvez, não sei, espero que não, mas efetivamente talvez até se precise de chegar à situação como está em França do ponto de vista da imigração, ou como está na Bélgica, em Bruxelas mais especificamente, para que efetivamente haja uma reação do povo português. Eu espero que não seja preciso chegar a isso, mas eventualmente chegaremos se não houver nenhuma reação. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.